10 formas que seu gato mostra que você não é humano para ele. Existe uma verdade silenciosa vivendo dentro da sua casa, bem na sua frente, todos os dias. E você provavelmente nunca percebeu. Seu gato te observa, se aproxima, se afasta, toma decisões que parecem aleatórias, mas nada disso é por acaso. Existe uma lógica por trás de cada movimento dele, uma forma própria de interpretar o mundo. E você faz parte disso de um jeito que pode mudar completamente tudo o que você acredita sobre a relação entre vocês dois. Você acredita que ele te vê como um humano, como alguém acima, alguém que cuida, alguém que ama. Mas a mente de um gato não funciona assim. Ele não organiza o mundo como você organiza. Ele não enxerga papéis como dono, família ou autoridade da mesma forma que você entende. E é exatamente por isso que muitos dos comportamentos dele são interpretados de forma errada. Todos os dias, por praticamente todo mundo. Agora pensa comigo. Quantas vezes seu gato te ignorou completamente, mesmo quando você chamou? Quantas vezes ele simplesmente virou as costas e saiu andando como se você nem existisse? E em outros momentos, sem explicação nenhuma, ele veio até você, se esfregou, ficou perto, como se você fosse a coisa mais importante ali. Isso parece contraditório, mas não é. Isso é um padrão. Um padrão que revela como ele realmente te enxerga. E quando você entende esse padrão, algo muda. Você começa a perceber sinais que sempre estiveram ali, escondidos à vista de todos. Pequenos comportamentos que, quando conectados, formam uma resposta que a maioria das pessoas nunca descobre. E é aqui que tudo começa a ficar interessante. Porque o primeiro sinal é algo que praticamente todo mundo interpreta da forma errada. Ele se esfrega em você. Mas não pelo motivo que você pensa. Toda vez que seu gato encosta em você, passa o corpo, a cabeça, a lateral do rosto, você interpreta isso como carinho, como afeto, como um gesto de amor direto, quase humano. Mas o que está acontecendo ali é muito mais instintivo, muito mais estratégico e, ao mesmo tempo, muito mais revelador sobre como ele realmente te enxerga. O gato possui glândulas de odor espalhadas pelo corpo, principalmente na região da cabeça, do queixo e ao redor do rosto. Quando ele se esfrega em você, ele está deixando um rastro invisível, um cheiro que você não percebe, mas que para ele é essencial. Esse cheiro funciona como uma assinatura, uma marca, um sinal claro de pertencimento dentro do território dele. Agora presta atenção nisso. Ele não está demonstrando afeto da forma como você entende. Ele está te incluindo dentro do mundo dele. Não como humano, não como alguém superior, mas como algo que agora carrega o cheiro dele. Algo que faz parte da zona segura que ele reconhece. Isso muda completamente a interpretação. Porque quando ele se esfrega em um móvel, em uma porta, em um canto da casa, o comportamento é exatamente o mesmo. A única diferença é que você sente algo emocionalmente quando isso acontece com você. Mas, para ele, a lógica é a mesma. Marcar. Definir. Organizar o ambiente. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Ele não marca aquilo que ele rejeita. Ele não marca aquilo que ele teme. Ele marca aquilo que ele aceita dentro do território dele. Isso significa que dentro da mente do seu gato, você não é um estranho. Mas também não é quem você pensa que é. Você é parte do ambiente dele. E isso pode parecer frio à primeira vista, mas existe algo mais profundo escondido nisso. Porque no mundo dos gatos, fazer parte do território de outro é uma forma de proximidade que não depende de palavras, nem de demonstrações exageradas. É silenciosa, instintiva, direta. Só que tem um ponto ainda mais interessante. Ele não faz isso o tempo todo. Ele escolhe quando fazer. E essa escolha não é aleatória. Ela está ligada a algo que você talvez nunca tenha percebido, porque para o seu gato, você não está sempre presente da mesma forma. Em alguns momentos você simplesmente deixa de existir para ele. Ele decide quando você existe e quando não existe. Você já percebeu que, em alguns momentos,
Seu gato age como se você fosse a coisa mais importante do ambiente, e em outros, como se você simplesmente não estivesse ali. Você chama, tenta interagir, faz algum som, e ele não reage. Nenhum olhar, nenhum movimento, nada. Como se você tivesse desaparecido do mundo dele. Mas o que parece indiferença não é falta de sentimento, é seleção. O gato não responde a tudo ao seu redor. Ele responde ao que faz sentido dentro da lógica dele naquele instante. Isso significa que a sua presença não é constante na percepção dele. Ela é ativada e desativada dependendo do contexto, do interesse e da necessidade. Agora pensa no impacto disso. Para você, a relação é contínua. Você enxerga seu gato como uma presença constante na sua vida. Mas para ele, você entra e sai do campo de relevância o tempo todo. E isso não é descaso. É funcionamento natural da mente felina. Quando ele decide te ignorar, não é porque você perdeu importância. É porque, naquele momento, você não representa estímulo, ameaça ou benefício imediato. Você está fora do radar ativo dele. E isso acontece mesmo se você estiver a poucos centímetros de distância. Agora observa o contraste. Em outros momentos, ele te segue pela casa, se aproxima sem motivo aparente, se posiciona perto de você, observa cada movimento. De repente você volta a existir com intensidade dentro da percepção dele. E essa mudança acontece sem aviso, sem transição. Isso revela algo fundamental. Você não ocupa um papel fixo na mente do seu gato. Você não é um ponto estável como um humano seria para outro humano. Você é uma variável, algo que entra e sai de foco conforme a leitura que ele faz do ambiente. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse comportamento mostra que ele não te enxerga como uma figura central de controle ou autoridade. Porque se fosse assim, sua presença seria constante, relevante em todos os momentos. Mas não é isso que acontece. Ele não responde a você como um subordinado responderia a um líder. Ele responde a você como responde a qualquer elemento do ambiente que pode ou não ter importância naquele instante. E isso leva a uma conclusão inevitável. Se você não é uma figura de autoridade para ele, então o que você realmente representa dentro da mente dele? A resposta começa a aparecer no próximo sinal. Ele te usa como recurso, não como autoridade. Existe um ponto em que a maioria das pessoas se engana completamente sobre gatos. Você pode alimentar, cuidar, dar conforto, proteger. Você pode fazer tudo por ele. E ainda assim, isso não significa que ele te vê como alguém acima dele. Não significa que ele te enxerga como líder. Na verdade, na lógica dele, você ocupa um lugar muito diferente. Seu gato não segue você. Ele não te obedece. Ele não busca aprovação como outros animais fariam. E isso não é um defeito, é estrutura mental. Ele não foi feito para responder à hierarquia como você imagina. Ele foi feito para sobreviver com independência, tomando decisões baseadas no que é útil para ele em cada momento. Agora observa o comportamento com atenção. Ele vem até você quando quer comida, quando quer abrir uma porta, quando quer acesso a algo. Ele aprende padrões rapidamente. Aprende que, ao fazer determinado som, ao te olhar de certa forma, ao se posicionar de um jeito específico, você reage, você se move, você atende. E aqui está o ponto central. Ele não está te obedecendo. Ele está te acionando. Na mente dele, você funciona como um mecanismo que pode ser ativado, um recurso dentro do ambiente que responde a estímulos previsíveis. Ele entende como você reage e usa isso a favor dele. Isso exige inteligência, observação e adaptação. Não é submissão. É estratégia. E isso muda completamente o papel que você ocupa. Você não é um líder que ele segue. Você é uma peça que ele aprendeu a utilizar. Assim como ele usa o sofá para descansar, a janela para observar, o canto da casa para se esconder, ele também usa você como uma extensão funcional do território. Mas existe algo ainda mais interessante. Mesmo te vendo como recurso, ele continua se aproximando, continua interagindo, continua criando padrões ao seu redor. Isso significa
que você não é apenas útil. Você é relevante dentro da estrutura de mundo dele. E isso abre uma nova camada de entendimento. Porque se ele não te vê como autoridade e ainda assim interage com você de forma constante, então o que ele está tentando descobrir sobre você? A resposta aparece quando ele começa a testar. Ele testa seus limites. Como se você fosse de outra espécie. Existe um comportamento do seu gato que parece brincadeira, mas carrega uma intenção muito mais profunda. Aquela mordida leve que surge do nada, a patada rápida quando você ultrapassa um limite invisível, o momento em que ele aceita carinho e de repente muda completamente a reação. Isso não é aleatório. Isso é teste. Seu gato está constantemente avaliando você. Ele não assume que entende quem você é. Ele constrói essa percepção aos poucos, através de pequenas interações. Cada reação sua é observada, registrada e comparada. Quando ele morde de leve e observa sua resposta, ele não está sendo agressivo sem motivo. Ele está medindo. Ele quer entender até onde pode ir, qual é o seu limite, como você reage sob estímulo. Agora pensa nisso com mais profundidade. Entre gatos, esse tipo de comportamento é comum. Eles testam uns aos outros para estabelecer limites, entender intenções, definir espaço. É uma linguagem direta sem disfarces. E quando seu gato faz isso com você, ele está aplicando o mesmo código. Isso significa que, para ele, você não é um humano fora desse sistema. Você está dentro dele, sendo interpretado com as mesmas regras. Isso explica a mudança repentina de comportamento. Você está acariciando, ele parece relaxado, tudo está tranquilo. De repente, ele trava o corpo, morde, se afasta. Para você, parece uma quebra. Para ele, foi um ponto de decisão. Você ultrapassou algo que ele estava observando. E a reação dele é uma resposta clara dentro da lógica felina. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Ele não faz isso para afastar você completamente. Se fosse esse o objetivo, ele evitaria contato. Mas ele continua voltando, continua interagindo, continua permitindo aproximação. Isso mostra que o teste não é rejeição. É ajuste. Ele está calibrando a relação. Ele está tentando entender que tipo de presença você é dentro do mundo dele. Se você respeita limites, se reage de forma previsível, se representa ameaça ou estabilidade. Cada pequena interação constrói essa leitura. E isso revela algo ainda mais forte. Seu gato não parte do princípio de que você é igual a ele, nem de que você é superior. Ele parte do princípio de que você é desconhecido, algo que precisa ser analisado, testado, compreendido ao longo do tempo. E enquanto ele faz isso, existe um outro comportamento acontecendo em paralelo, ainda mais silencioso, mas muito mais revelador. Ele observa você como se estivesse estudando cada detalhe. Ele observa você como um mistério vivo. Existe um tipo de olhar que seu gato faz que a maioria das pessoas ignora. Não é o olhar de quem quer comida, não é o olhar de quem quer brincar. É um olhar fixo, silencioso, quase imóvel. Ele para, te encara e permanece ali por alguns segundos, às vezes mais. E nesse momento parece que não está acontecendo nada. Mas está. Seu gato está te estudando. Diferente de outros animais que reagem de forma mais direta, o gato constrói entendimento através da observação contínua. Ele não precisa interagir o tempo todo. Ele observa padrões. Ele analisa movimentos. Ele percebe pequenas mudanças no seu comportamento que você mesmo não percebe. Agora pensa no que isso significa. Para ele, você não é completamente previsível. Você não se move como um gato. Não reage como um gato. Não se comunica como um gato. Isso te coloca em uma posição única dentro da percepção dele. Você é familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Presente, mas não totalmente compreendido. E é exatamente por isso que ele observa tanto. Quando ele te encara em silêncio, ele não está apenas olhando, ele está comparando. Ele está tentando entender o que vem depois.
Qual será o próximo movimento? Qual padrão você vai repetir? Ele busca previsibilidade em você, porque previsibilidade para ele significa segurança. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Quanto mais previsível você é, mais confortável ele fica ao seu redor. Mas quanto mais ele percebe padrões em você, mais ele começa a te classificar dentro do sistema dele. E essa classificação não é baseada em emoção como a sua, é baseada em comportamento. Você não é definido pelo que sente. Você é definido pelo que faz. Isso explica por que, mesmo convivendo com você todos os dias, ele continua te observando. Porque, na mente dele, o processo nunca termina. Você está sempre sendo atualizado dentro da leitura que ele faz do ambiente. E existe algo ainda mais profundo nisso. Esse olhar silencioso não acontece com qualquer coisa. Ele não observa com essa intensidade algo que já está totalmente resolvido na mente dele. Ele observa o que ainda carrega um nível de mistério, o que ainda não foi completamente entendido. Você ainda não foi completamente entendido. E isso te coloca em uma posição curiosa dentro do mundo dele. Você não é apenas parte do ambiente. Você também é um enigma em constante análise. Só que essa relação não é apenas baseada em observação. Existe também estratégia. E ela aparece de forma clara em um dos comportamentos mais interpretados de forma errada pelas pessoas. Quando ele decide dormir perto de você, ele dorme com você, mas por estratégia. Quando seu gato escolhe dormir perto de você, em cima de você ou ao seu lado, a primeira interpretação que vem à mente é simples. Ele gosta de você. Ele quer companhia. Ele se sente confortável emocionalmente. Mas, dentro da lógica felina, essa escolha carrega um nível de cálculo que a maioria das pessoas nunca percebe. O gato não dorme em qualquer lugar. Dormir é o momento de maior vulnerabilidade. É quando ele reduz completamente a capacidade de reação. Por isso, cada lugar onde ele decide deitar passa por um filtro silencioso de segurança, temperatura e posicionamento. E é nesse ponto que você entra. Quando ele dorme com você, ele não está apenas buscando proximidade. Ele está escolhendo um ponto estratégico dentro do território. Seu corpo gera calor constante. Seu cheiro já foi marcado e reconhecido por ele. Seus movimentos seguem padrões previsíveis. Tudo isso transforma você em uma espécie de zona segura móvel. Um lugar que ao mesmo tempo oferece proteção e estabilidade dentro do ambiente. Agora observa algo importante. Ele raramente dorme de forma completamente relaxada em qualquer lugar. Mas quando está com você, muitas vezes ele se posiciona de um jeito específico, próximo ao seu tronco, aos seus pés, ou em pontos onde ele consegue sentir sua presença e, ao mesmo tempo, manter uma rota de saída caso necessário. Isso não é apego emocional no sentido humano. É leitura de ambiente. Ele está utilizando você como parte da estrutura de segurança dele. Isso não diminui a conexão entre vocês. Na verdade, mostra que você foi incluído em um dos momentos mais críticos da vida dele, que é o momento de descanso. E aqui entra um detalhe ainda mais interessante. Ele não faz isso sempre. Ele escolhe quando fazer. Em alguns dias, ele simplesmente não dorme com você. Em outros, ele busca exatamente aquele ponto específico ao seu lado. Essa variação mostra que a decisão não é automática. Ela é baseada na leitura que ele faz do ambiente naquele momento. Se ele sente que tudo está controlado, ele pode dormir distante. Mas se existe qualquer fator que aumenta a necessidade de segurança, ele se aproxima. E você se torna parte dessa equação. Isso revela algo essencial. Você não é apenas presença. Você é função dentro do território dele. Uma função que pode ser ativada ou não, dependendo da necessidade. E isso se conecta diretamente com outro comportamento, que reforça ainda mais essa ideia. Porque, mesmo estando próximo, mesmo interagindo, mesmo utilizando você como referência, ele continua se comportando de uma forma que deixa uma coisa muito clara. Ele não responde a você como um animal domesticado comum responderia. Ele não responde como um animal domesticado comum.
Existe uma expectativa silenciosa que quase todo mundo carrega quando convive com um animal. A ideia de que, com o tempo, ele vai responder ao seu chamado, obedecer comandos, reconhecer você como alguém que direciona o comportamento dele. Mas com gatos, essa lógica simplesmente não se sustenta. Você chama, ele olha e decide não ir. Você tenta direcionar, ele ignora. Você cria uma rotina, ele segue quando quer. E isso gera uma sensação estranha, como se faltasse conexão ou até respeito. Mas o que está acontecendo é o oposto disso. Seu gato não está falhando em te obedecer. Ele não está dentro desse sistema. Diferente de outros animais domesticados ao longo de milhares de anos com foco em cooperação e hierarquia, o gato manteve uma estrutura mental muito mais independente. Ele não foi moldado para responder automaticamente a comandos humanos. Ele foi moldado para tomar decisões sozinho, com base na leitura do ambiente. Agora pensa no que isso significa dentro da relação com você. Ele não enxerga você como alguém que dita regras. Ele enxerga você como parte do cenário, com comportamentos previsíveis que podem ou não ser relevantes naquele momento. Quando ele atende a um chamado, não é porque você mandou. É porque naquele instante houve interesse. Isso muda completamente a dinâmica. Você não está conduzindo. Você está sendo considerado. E aqui entra um ponto que poucas pessoas percebem com clareza. Quando ele ignora você, isso não é rejeição emocional. É seleção racional dentro da lógica dele. Ele avalia o custo, o benefício e o interesse da interação. Se não há motivo suficiente, ele simplesmente não responde. Mas quando há, a resposta vem. E é exatamente isso que cria a sensação de imprevisibilidade. Porque para você, a resposta deveria ser constante. Para ele, ela é opcional. Agora observa o contraste. Mesmo sem obedecer, ele continua interagindo, continua se aproximando, observando, criando padrões ao seu redor. Isso mostra que a relação existe, mas não dentro de um modelo de controle. É uma relação sem hierarquia clara. E isso leva a uma conclusão inevitável. Se ele não responde como um animal domesticado comum, então ele também não constrói a relação com você da forma que você imagina. Ele constrói ao redor de você, adaptando o próprio comportamento. E é exatamente isso que aparece no próximo sinal. Ele cria rotinas ao seu redor, não com você. Você pode achar que existe uma rotina entre você e seu gato. Horários de alimentação, momentos de interação, hábitos que se repetem ao longo do dia. E, de certa forma, isso é verdade. Mas o ponto que quase ninguém percebe é como essa rotina é construída. Não é uma rotina compartilhada. É uma rotina que gira ao seu redor. Seu gato observa seus horários, seus movimentos, os momentos em que você acorda, sai, volta, se movimenta pela casa. Ele identifica padrões com precisão. Sabe exatamente quando você costuma estar disponível, quando o ambiente muda, quando algo pode ser ativado. E a partir disso, ele organiza o próprio comportamento. Agora pensa com mais atenção. Ele aparece perto de você sempre nos mesmos momentos. Ele se posiciona em determinados lugares quando você executa certas ações. Ele antecipa movimentos antes mesmo de você perceber. Isso cria a sensação de conexão, como se vocês estivessem sincronizados. Mas essa sincronização não é construída em conjunto. Ela é construída por ele, com base em você. Você é o ponto fixo. Ele é o adaptador. E isso revela algo profundo sobre como ele te enxerga. Você não é um parceiro ativo dentro da rotina dele. Você é uma referência previsível dentro do ambiente. Algo que ele usa para organizar tempo, espaço e comportamento. Isso explica por que, quando você muda algo na sua rotina, o comportamento dele também muda. Ele se desorganiza momentaneamente, observa mais, recalibra. Ele precisa entender o novo padrão para voltar a ajustar as próprias ações. E aqui está o detalhe mais importante. Ele não faz isso por conexão emocional no sentido humano. Ele faz isso porque previsibilidade significa controle.
E controle significa segurança dentro da lógica dele. Mas mesmo sendo uma referência, você ainda ocupa um papel curioso. Porque ele não apenas se adapta a você, ele também interage com você de uma forma muito específica, como se estivesse lidando com alguém da própria espécie, mas ao mesmo tempo diferente. E isso leva ao próximo ponto, talvez o mais revelador até agora. Ele interage com você como se você fosse um gato diferente. Existe uma teoria forte dentro do comportamento felino que muda completamente a forma como você enxerga tudo isso. Seu gato não te vê como humano, mas também não te vê como um objeto qualquer. Ele te encaixa em uma categoria muito específica. Um gato diferente. Maior, estranho, com comportamentos incomuns, mas ainda assim dentro de um padrão que ele consegue reconhecer parcialmente. E é por isso que muitas das interações dele com você seguem exatamente o mesmo código que ele usaria com outro gato. Agora observa com atenção. Quando ele encosta a cabeça em você, quando passa o corpo, quando pisca lentamente enquanto te olha, quando se aproxima e se afasta sem explicação aparente, tudo isso faz parte de uma linguagem felina. Ele não está criando um comportamento novo para se comunicar com você. Ele está usando o mesmo sistema que usaria com outro gato. A diferença é que você responde de outra forma. E é exatamente aí que a percepção dele começa a se ajustar. Ele entende que você não reage como um gato reagiria. Você não responde às mordidas leves da mesma forma, não interpreta os limites da mesma maneira, não devolve sinais com o mesmo timing. Isso faz com que você seja classificado como algo fora do padrão, mas ainda dentro da mesma estrutura de interação. Você é um gato que não age como gato. E isso explica muita coisa. Explica por que ele às vezes se aproxima, esperando uma resposta que você não dá. Explica por que ele insiste em certos comportamentos, como se estivesse tentando ensinar ou ajustar você ao sistema dele. Explica até por que, em alguns momentos, ele parece confuso com suas reações. Porque na lógica dele, você deveria seguir certas regras. E quando você não segue, você se torna ainda mais interessante para ser observado, testado e compreendido. E aqui entra o ponto mais profundo de todos. Mesmo te vendo como algo diferente, ele continua aplicando a linguagem dele. Ele continua tentando incluir você dentro do mundo dele, mesmo que você não se encaixe perfeitamente. Isso não é adaptação sua, é adaptação dele. E essa adaptação leva a uma conclusão que a maioria das pessoas nunca está preparada para ouvir. Porque no final de tudo existe uma verdade que resume exatamente quem você é para o seu gato.